Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 99119 2421, irmão Alex, beleza? Estamos lendo o livro de Êxodo. É uma continuação do livro de Gênesis, né? Se encontra na Bíblia hebraica, nós conhecemos como Antigo Testamento, beleza? E nós vamos aqui iniciar a leitura no capítulo 21. Nós dividimos por capítulo para que não venha ficar muito longo. Provavelmente quando foi escrito não existia capítulo nem versículo, né? E aqui nós estamos entrando num assunto que é com relação às leis, né, que foram promulgadas ali para o povo naquele período. O povo saiu do Egito, escravo, tinha muita gente e muitas famílias, né? E eles precisavam de ordem, né, para que eles viessem um respeitar o outro, se fizesse alguma coisa seria punido, né, para ter uma organização, que nem no Brasil, em outro país qualquer, que tem uma Constituição, que são leis, né, são direitos, deveres, obrigações. Então, vamos dizer que seria, ou na verdade é uma Constituição ali para o povo de Israel que estava saindo do Egito. Beleza? Vamos lá então. Capítulo 21. Estes são os decretos que promulgarás. Ao comprares um escravo hebreu, ele te servirá durante 6 anos, mas no 7º será livre, sem pagar nada. Interessante que nesse período você vê claramente aqui que as pessoas vendiam, né, escravos, né, e podia vender até o escravo hebreu, né, para pessoas que também era hebreu, né. E interessante que sempre tem essa questão do 6 anos, né, 7º mês, 6 dias. Você vê essa tradição muito forte desde Gênesis. Tu vê que é uma continuação, e o pensamento das pessoas que construíram, né, ou desenvolveram a Torá, tinha muito essa ideia, né, de 7º, de 6 dias, trabalhará, no 7º descansará. Tu começa a entender essa questão. Mas vamos lá então. Se o seu vizinho se veio sozinho, sozinho sairá. No caso aqui o hebreu, né, que foi vendido. Se veio com uma mulher, a mulher sairá com ele. Se for seu dono, que lhe deu mulher, a ele teve filhos e filhas, a mulher e os filhos ficarão com o dono, e ele sairá sozinho. Se o escravo disser, eu quero bem ao meu senhor, a minha mulher e a meus filhos, e não quero sair livre, então o dono o levará diante do Eterno, e encostando na porta ou no umbral, perfurará a orelha do escravo com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se alguém interessante aqui, pessoal, que são leis específicas para aquele período. Hoje não existe mais isso. É importante a gente destacar isso. Tem pessoas que acham que isso aqui ainda é vigor. Não, tem muitas leis que foi naquele período, para aquele momento, para aquele ambiente, né? Então, muitos desses decretos, dessas leis, não praticam mais. Eles vivem em outro ambiente totalmente diferente. Se alguém vender sua filha como escrava, aqui as pessoas vendiam até os filhos, entendeu? Tu vê que isso não existe mais hoje, né? O povo de Israel, o povo judeu. Esta não sairá como saem outros escravos. Se ela não aguardar o dono que a tinha destinado como mulher para si, ele deve permitir que seja resgatada. Não tem direito de vendê-la a outro estrangeiro, pois seria desleal para com ela. Se o dono a destinar ao filho,
deve tratá-la segundo o direito das filhas, né? Então tinha os direitos das filhas, tinha montaram toda uma estrutura, né? Que eles mesmos lá, vamos dizer, os anciões, né? Que é os povos mais velhos, que desenvolveram, né? Essas leis. Se tomar outra mulher para si, não deve privar a primeira do alimento, das vestes e da convivência conjugal. E se lhe negar essas 3 coisas, ela pode sair sem nenhum pagamento. Então a mulher, nesse período, um homem, ele poderia ter mais de uma esposa. Você vê vários patriarcas que tiveram mais de uma esposa e não tinha problema nenhum. Quem ferir mortalmente um homem será punido de morte. Né? Tem algumas leis, que é importante a gente destacar. Tem algumas constituições que foram desenvolvidas depois para alguns países que pegam muitas coisas aqui da Torá, né? Pega muitas coisas. Se não lhe fez emboscada, mas o Eterno permitiu que caísse em suas mãos, eu marcarei num lugar onde possa refugiar-se. Uma coisa também que é importante destacar é tudo, pessoal, que acontecia naquele período, de bom ou de ruim, eles atribuíam ao Criador, ao Eterno, né? Como se fosse que ele que permitiu, né? É meio confuso isso, né? Mas era assim que era feito naquele período. Mas se alguém tiver a ousadia de levantar-se contra o próximo para matá-lo, a traição, deverás arrancá-lo até mesmo do altar para executá-lo. Quem ferir o pai ou a mãe será punido de morte. Quem sequestrar uma pessoa, quer a tenha vendido ou ainda tem em seu poder, será punido de morte. Quem amaldiçoar pai ou a mãe será punido de morte. Se 2 homens estiverem brigando e um ferir o outro a pedradas ou a socos, e este não morrer, mas tiver de ficar de cama, se o ferido se levantar e puder caminhar fora, apoiado do seu bastão, o agressor será inocentado. Deverás apenas indenizá-lo pelo tempo que ficou inativo e pelos gastos, né, que ele gastou ali para poder pela sua recuperação. Se alguém ferir o escravo ou escrava a cacetadas, de modo que lhe morra nas mãos, o escravo deverá ser vingado. Mas se o escravo sobreviver por 1 ou mais dias, não será vingado, uma vez que era propriedade sua. Então, você observa que são leis que era naquele período, que hoje não existe mais. Se algum homens, ao brigarem, atingir uma mulher grávida, fazendo-a abortar, mas sem maiores danos, o culpado será multado de acordo com aquilo que o marido da mulher exigir e o juiz decidirem. Se, porém, houver dano maior, então pagarás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, contusão por contusão. Então, qualquer coisa que a pessoa fazia ali para um outro, ele ia pagar da mesma medida. Se alguém ferir o olho do escravo ou da escrava e o cegar, deverás dar-lhe a liberdade pelo olho perdido. E se alguém se quebrar um dente do escravo ou da escrava, deverá-lhe dar a liberdade pelo dente quebrado. Se um boi matar a chifrada um homem ou uma mulher, será apedrejado, e não se lhe comerás a carne, o dono do boi, porém será inocentado. Mas se o boi costumava chifrar já antes, o dono
mesmo advertido, não o mantinha fechado, e se esse boi matar algum homem ou alguma mulher, o boi será apedrejado e o dono também será morto, né? Então as leis eram bastante duras, né? Se lhe puserem uma multa em resgate da vida, deverás pagar a quantia em que for multado. Se o boi chifrar um menino ou uma menina, será aplicada a mesma lei. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o proprietário do boi pagará 30 moedas de prata ao dono do escravo ou da escrava, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar uma cisterna aberta ou cavar uma cisterna e não a cobrir, e se nela cair um boi ou um jumento, se o dono da cisterna, o dono da cisterna indenizará em dinheiro o seu proprietário, mas o animal morto será dele. Se o boi de alguém matar a chifrada o boi de outro, venderão um boi vivo e repartirão ao meio tanto o dinheiro como um boi morto. Mas será sabido que o boi costumava dar chifrada há muito tempo, o dono não o mantinha fechado, então este deverá dar o boi como indenização pelo boi morto, que ficará com ele. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e o tiver carneado ou vendido, terá 5 bois como indenização pelo boi e 4 ovelhas pela ovelhas. Então, você vê que são leis que foram desenvolvidas ali para aquele povo naquele período. Hoje não tem mais isso, mas é importante a gente saber como que era, né, aplicada ali as correções daquelas pessoas que não obedeciam aqueles decretos ali que foram estabelecidos. Então, terminamos o capítulo 21, que o Eterno possa estar nos abençoando. Só uma coisa, pessoal, buscamos sempre seguir, né, aquilo que o Messias ensinou para os seus discípulos. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Não pagar o mal com o mal, sempre pagar o mal com o bem. Fazemos sempre a diferença. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.